Chegamos à pergunta de número 19 do Catecismo Maior de Westminster, onde vamos tratar sobre a providência, mas pensando particularmente sobre o caso dos anjos. E a pergunta diz assim: qual é a providência de Deus para com os anjos? Resposta: por sua providência, Deus permitiu que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso, com todos os pecados deles, para a sua própria glória. E estabeleceu os demais em santidade e felicidade, empregando-os todos, conforme lhe apraz, na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Bom, nós tratamos, irmãos, há um tempo sobre a questão da criação dos anjos. Nós vimos a pergunta de número 16, onde nós falamos muitas coisas relacionadas aos anjos. Como Deus criou os anjos, né? E a resposta é: Deus criou todos os anjos, com espíritos imortais, santos, poderosos e excelentes em conhecimento, para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome. Aí diz no final: todavia sujeitos à mudança. Então os anjos foram criados neste estado perfeito, mas havia a possibilidade de mudança. E nós vimos que eles não se preservaram no estado em que foram criados, mas então caíram para um estado triste. E sobre isso nós começaremos a tratar hoje. Provavelmente teremos uma outra aula para concluir este conteúdo, onde vamos falar mais questões relacionadas aos anjos caídos, demônios e coisas desta natureza. Mas hoje nós vamos tentar considerar brevemente o que diz o nosso Catecismo Maior. Então, nós percebemos de cara que o Catecismo Maior envolve o fato de que Deus, em sua providência, como não poderia ser diferente, ele governa tudo. Tudo está envolvido na providência de Deus, que é um dos modos através do qual Deus executa os seus decretos, e os anjos não poderiam estar fora disso. Então a pergunta já deixa muito claro: qual é a providência de quem? De Deus para com os anjos. E então o catecismo começa dizendo: por sua providência, Deus permitiu que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição. Então note, a pergunta 16 disse: sujeitos a cair, sujeitos à mudança. E isso de fato aconteceu. Essa pergunta do catecismo vai começar a explorar um pouco acerca dessa realidade. E nós então vamos perceber qual o modo que Deus conduziu isso e qual é a realidade então destes anjos, né? Há várias referências bíblicas, irmãos, que podem sustentar várias proposições, como o próprio Gerhardus Voss, ele comenta, ele vai citando Judas, verso 6, 2 Pedro 2,4, que nós veremos aqui, diz que Deus permitiu que alguns dos anjos caíssem em pecado. Veremos que Hebreus 2,16 diz que Deus ele não providenciou nenhum meio de salvação para os anjos que pecaram contra ele. João capítulo 8, verso 44, vai nos ensinar que esses anjos pecaram e pecaram espontaneamente. Jó 1,12, Mateus 8,31 vai nos informar a realidade de que Deus ele impôs limites aos pecados deles para a sua própria glória. 1 Timóteo 5, Marcos 8, Hebreus 12, também diz que Deus firmou os demais anjos que não caíram em santidade e felicidade. E outras porções da Escritura nos diz que Deus usa os seus anjos como seus servos. E sobre isto nós falamos muito quando tratamos da pergunta de número 16. Então hoje nós veremos outros aspectos aqui, também ainda que pincelemos algo relacionado ao serviço dos anjos. Veja, o fato é que Deus ele criou todas as coisas e os anjos não podem estar fora dessa realidade. Ainda que não vejamos ali no princípio, criou Deus os céus e a terra, e não fique explícito o fato de que Deus criou os anjos foram criados ali, no princípio de todas as coisas, pelo próprio Senhor. Nós entendemos que na providência de Deus, alguns anjos no céu
deliberadamente e, como diz o catecismo, irrecuperavelmente, irremediavelmente, ou seja, sem poderem voltar ao estado anterior, caíram do estado elevado e santo no qual foram criados. Eles eram, como diz a pergunta 16, são seres imortais, santos, poderosos e excelentes em conhecimento. E tudo isso possuem para executarem os mandamentos de Deus e louvarem o seu nome. Todavia, sujeitos à mudança. Mas eles caíram do seu estado elevado e santo para o pecado, o estado de pecado e condenação, como diz também o próprio Catecismo Maior. Então, nós olhamos para a Escritura e vemos, por exemplo, a própria palavra nos ensinando essa realidade. Olha o que diz 2 Pedro, por exemplo, capítulo 2, verso 4. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então veja, os anjos fizeram o quê? Pecaram. E o que foi que Deus não fez? Deus não os poupou. Deus os condenou. E aguardam então pelo juízo. Então ele está se referindo aqui a um número específico de anjos, e nós não sabemos com detalhes qual o número de anjos, mas anjos caíram com Satanás, o anjo, e então estes que caíram estão condenados. Nós veremos que não há nenhum tipo de indicação de socorro da parte de Deus aos anjos que caíram. Então Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às profundezas das trevas reservadas para julgamento. Nós olhamos João capítulo 8, 44, a palavra vai dizer assim, o Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 44, uma referência usada também no padrão, diz assim, falando sobre o diabo, vai dizer, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Os anjos pecaram. Satanás pecou contra o próprio Senhor, anjos maus. E o que eles fizeram contra Deus? Veja, tendo Deus criado eles de um modo tão elevado, eles se rebelaram contra o Senhor. Porque pecado é rebelião, irmãos. Quando nós pecamos contra Deus, nós nos rebelamos contra o nosso Criador. Quando os anjos pecaram contra Deus, eles se rebelaram contra Deus e Deus, então, os lançou da sua presença favorável. Deus os lançou para longe da sua glória no céu. E agora, o que é que eles não poderão? Eles não poderão nunca mais, em toda a eternidade, retornar para lá. Porque Deus já os destinou para juízo. Quem? Os anjos que pecaram contra ele. Então, Turretini, um comentarista, um teólogo do passado, que vale muito a pena ler tudo o que esse homem escreveu, ele vai dizer o seguinte, citando Judas, verso 6. Olha lá o que diz Judas, penúltimo livro da Bíblia, Judas, verso 6. Diz assim, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, então veja, eles foram criados como irmãos por Deus, santos, poderosos, cheios de conhecimento, justiça, mas estes aqui, não guardaram o seu estado original, mas fizeram o quê? Abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Para quê? Para o juízo do grande dia.
Então, eles serão julgados. Eles estão nessa condição. Então, eles foram, diz Turretin, eles foram excluídos da comunhão com Deus, de modo que não permanece para sempre nenhuma esperança de perdão ou de restauração à integridade, mas sendo lançados na horrível e escura prisão do inferno e acorrentados nas trevas, serão guardados até o julgamento do grande dia. Então, esses anjos caídos são Satanás e os demônios, irmãos. Satanás e os demônios. Veja, como mencionei, nós falaremos numa outra aula, explorando mais essas questões de Satanás, demônios e coisas relacionadas a isso. Mas veja, tendo caído de sua condição original, criada na presença de Deus, seu próprio domínio, sua morada adequada. Era essa a habitação deles. E eles permaneceram daquele estado até, obviamente, a ocasião em que eles se rebelaram contra o Senhor. E eles permanecem sob o controle soberano de Deus, hoje, ainda que tenham se rebelado contra Deus. Eles permanecem sob o controle absoluto do Senhor, como diz o nosso catecismo, de um Deus que limita e ordena a sua queda e todas as suas ações pecaminosas para o seu próprio benefício e glória, como nos ensina o nosso catecismo. Onde é que nós encontramos base para isso? Veja, irmãos, nós vemos que Deus, de fato, ele governa esses anjos maus, tendo em vista o bem do seu povo, a glória do seu nome. É isso que nos ensina, por exemplo, quando nós olhamos a vida de Jó. Olha o que diz Jó, capítulo 1, verso 12. Jó, capítulo 1, verso 12, referência do nosso catecismo. Jó, capítulo 1, verso 12, diz assim: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás fez a vontade do Senhor, irmãos? Fez a vontade de Deus. Ele fez exatamente aquilo que Deus ordenou. Ele foi até onde Deus quis que ele fosse. Nada além, nem um passo à frente. Porque Deus é aquele que é soberano sobre Satanás e seus demônios. É o Senhor quem guia, é o Senhor quem governa tudo isso. Nós não podemos nunca jamais conceber uma ideia diferente, porque aí estaríamos sugerindo que Deus ele não é Deus. Se tirarmos de Deus o controle absoluto de todas as coisas, Deus não será mais Deus. Mas uma outra referência, irmãos, nós podemos olhar Mateus capítulo 8, verso de número 31. Mateus, capítulo de número 8, verso de número 31. Diz assim a palavra, um endemoniado, de 2 endemoniados, gadarenos, aqui em Mateus mencionado 2, o texto nos diz assim, eu vou ler a partir do verso 28. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos, então os demônios lhe rogaram. Verso 31. Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Estavam conscientes do poder de Cristo sobre eles. Soberania absoluta sobre eles. A ordem que fosse dada por Cristo deveria ser necessariamente atendida pelo próprio Cristo. Então percebe, irmãos, como diz alguém, um comentarista antigo do Catecismo Maior, ele vai dizer assim, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, que vai falar sobre o mensageiro de Satanás, Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, diz assim, a manifestação do Espírito, melhor, 2 Coríntios, estou lendo primeiro. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, diz assim,
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, quando um mensageiro de Satanás foi enviado ao apóstolo Paulo para o esbofetear e assediá-lo através de seu espinho na carne, Deus rejeitou os desígnios de Satanás e aproveitou a ocasião, pelo menos ao mesmo tempo, para demonstrar aquela graça que lhe era suficiente e aquela força que se aperfeiçoava na fraqueza. E no final, esmagar Satanás sobre seus pés e torná-lo mais do que um vencedor sobre ele. Para o bem de Paulo, o Senhor usou o intento maligno para o seu próprio bem. O Senhor usou aquilo para o bem do apóstolo e, consequentemente, como todas as coisas, redundam na glória do Senhor para a glória do seu próprio nome. Então, a realidade, irmãos, é que o Senhor Deus, ele é aquele que governa estes anjos maus. E isso, obviamente, não exclui a maldade deles também. O fato de o Senhor governar o mundo e ter conduzido Judas não exclui a malignidade do pecado de Judas contra Cristo, contra o próprio Senhor. Eles são maus. Eles fazem o que é mal. Se voltam contra o povo do Senhor. Mas nunca podemos dizer que não estão sob o governo de Deus. Então, quanto ao restante dos anjos, nos dizem os nossos padrões, que não caíram em pecado, o que foi que Deus fez com eles? Alguns não caíram. Foi alguns anjos que caíram. Deus os estabeleceu em quê? Em santidade e felicidade. Alguns, então, foram preservados no seu estado. Eles não caíram do estado em que foram criados no princípio. Eles não abandonaram o seu domicílio, mas permaneceram então íntegros, usando-os todos como seus ministros servos, a seu prazer na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Exatamente, então, para isso eles servem. Nós vimos, se você quiser ver tudo o que envolve a obra dos anjos, vá lá na pergunta 16 que nós estudamos aqui e tratamos abundantemente sobre esta realidade. Mas eles são servos do Senhor, não é? Como até mesmo a própria palavra nos ensina, obviamente, mas o Catecismo de Heidelberg, tratando, Confissão Belga, no artigo 12, vai falar sobre a criação dos anjos, e um comentarista desse catecismo, muito proveitoso, ele vai dizer assim: sua existência e ministério, e a nossa pergunta 19 vai tratar sobre o que os anjos fazem, o serviço também dos anjos, na administração do seu poder, misericórdia e justiça, que são servos do Senhor. Ele vai dizer assim, sua existência e ministério nunca podem ser obscurecidos pela igreja. Deus falou com muita clareza sobre o assunto que encontramos uma desculpa para negligenciar a doutrina dos anjos. A Escritura ensina claramente que o ministério deles continua com o passar do tempo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, a referência do nosso catecismo, Hebreus capítulo 1, verso 14. Ele diz assim lemos, que eles se regozijam com a conversão de pecadores, Lucas 15, verso 10. Declara-se que eles guardam os crentes e os preservam do mal, Salmo 34, verso 7, Salmo 91, verso 11. Jesus até chamou a atenção para o cuidado deles para com os pequenos, em Mateus 18, verso 10. Eles estão presentes na igreja, como ensina 1 Coríntios 11, 10, e buscam aprender dela algo sobre a múltipla graça de Deus, como ensina Efésios 3, verso 10. No fim da vida, são os ministros de Deus que levam os crentes ao seio de Abraão na glória, como ensina Lucas 12, 22. Embora os reconheçamos e respeitemos, a igreja nunca pode venerar e adorar os anjos, pois eles são criaturas como nós e servos de Deus. São seus ministros, prontos para fazer a vontade do seu Senhor.
Aqui, obviamente, os anjos bons, mas quando esses anjos maus, eles caíram, e o que nós podemos sugerir, irmãos, dizer, é que quando é que os anjos maus caíram do estado original e criado para uma rebelião irrecuperável contra Deus? E veja, a Bíblia não nos diz isso de modo claro. Mas, obviamente, ocorreu algum tempo depois do primeiro dia da criação e antes da queda do homem e da mulher no pecado. Depois do primeiro dia da criação e antes da queda do homem e da mulher no pecado. Já estava Satanás, um homem mau, maligno, né? A serpente ali, tentando Adão e Eva no jardim. E então eles pecam contra o Senhor, caem do estado em que foram criados. E por que razão, irmãos? Porque o tentador, Satanás, já tinha caído da sua condição original a essa altura. Ele já era um mentiroso. Desde o princípio. Nos diz João, capítulo 8, verso 44. Já estava ele lá, antes da queda de Adão e Eva, tentando Adão e Eva com mentira, com malícia. Estava ele ali já como alguém que revelava que já havia abandonado seu antigo domicílio. Que já havia caído, então, do estado em que ele fora criado. Um anjo mau, tentando o mal desde o princípio. Alguns intérpretes da Bíblia tentam ver a queda de Satanás e dos seus anjos em Isaías 14, versos 12 a 21. Não é? Isaías 14, 12 a 21 é uma passagem muito citada para tratar sobre essa questão, né, de quando os anjos caíram e tudo mais. Isaías capítulo 14, versos 12 a 21, quando a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Isaías 14, versos 12 a 21, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e sereis semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora de tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados a espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo e a descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Então, alguns interpretam esse texto vendo como que Satanás aqui caindo. Contudo, irmãos, essa passagem ela retrata o fim e não o início de um reino tirânico. Não retrata o início de um reino tirânico, mas retrata o fim de um reino tirânico. O rei da Babilônia, a quem esta profecia se refere, não é? O verso 4 diz isso. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tirania. E o verso 22 nos diz, levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Então, fala sobre o fim de um reino e fala então sobre um homem em particular, o rei da Babilônia. É sobre isso que o texto está falando. Então, o rei da Babilônia, a quem esta profecia se refere, caiu do céu, isto é, caiu da grande altura e poder político, porque desejava estar acima de Deus. Ele cai para onde? Ele cai para o lugar dos mortos e seu poder será, então, destruído. Satanás
Por outro lado, quando pensamos no maligno, continua a sua tirania sobre os perdidos e a sua tentativa de assédio ao povo de Deus. Ele continua. Ele é usado por Deus, mas ele continua agindo, fazendo coisas terríveis, tentando o homem ao nosso derredor, diferente do próprio rei da Babilônia. Como alguém certa vez conclui, na medida em que esta passagem descreve a queda e remoção de cena de um rei, ela não pode aplicar-se a Satanás. E João Calvino é ainda mais forte na sua linguagem. Ele diz assim: a exposição desta passagem, que alguns fizeram como se referisse a Satanás, surgiu da ignorância, pois o contexto mostra claramente que estas declarações devem ser entendidas em referência ao rei dos babilônicos. Mas quando passagens da Escritura são escolhidas aleatoriamente e nenhuma atenção é dada ao contexto, não precisamos nos admirar que erros deste tipo surjam frequentemente. Ele diz, é fruto da ignorância. Deve-se observar, então, o contexto. O que Jesus, então, quis dizer quando disse aos 70 pregadores que retornaram, que lhe relataram sobre a sua viagem de pregação bem-sucedida, em Lucas capítulo 10, verso 18. Eu estava observando Satanás cair do céu como um relâmpago. Aqui, irmãos, Jesus está explicando a razão do sucesso desses 70 pregadores em sua capacidade de expulsar os demônios. É isso que fica evidente quando nós olhamos para Lucas, capítulo 18, tem essa pergunta, e então o versículo 10 nos mostra algo. Diz assim, olha, Lucas, capítulo de número 10, verso de número 18, a palavra diz assim: mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui Jesus está fazendo o quê? Ele está explicando a razão do sucesso desses 70 pregadores em sua capacidade de expulsar demônios. Olha o verso 17. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ele está dizendo, enquanto vocês expulsavam os demônios de Satanás, eu via Satanás, seu mestre, cair do poder. O reino de Deus estabelecido, o reino de Satanás e seus anjos totalmente lançados ao chão. Então, na derrota dos demônios, Jesus via o quê? A derrota de Satanás, o inimigo de nossas almas. Como escreve um comentarista chamado William Hendrickson, ele diz, Jesus viu o triunfo destes 72 como sendo sintomático de tantas outras vitórias sobre Satanás ao longo do curso da nova dispensação. Triunfos alcançados através do trabalho de milhares de outros missionários. Então essa é a realidade. Satanás, Beelzebu, amarrado. O homem forte, aprisionado. Como a Escritura vai se referir em Mateus 12, 27, Mateus 12, capítulo de número 29. Então a realidade, irmãos, é que eles caíram em alguma ocasião. A Escritura não diz explicitamente, mas é fato. Caiu. E eles, então, provocaram e estiveram envolvidos, Satanás, de modo muito explícito, na queda do homem no princípio. Só pode ter caído antes da queda dos homens. Bom, mas quando nós pensamos ainda mais para nós concluirmos, nós olhamos para a Escritura e vemos que há uma soberania de fato de Deus e dos anjos. Veja, Deus ele escolheu alguns anjos para a felicidade eterna, para a glória de sua graça. Foi isso que ele fez. E ele passou por alto, e pré-ordenou os demais a quê? A desonra e a condenação. Por causa de quê? Por causa dos seus próprios pecados voluntários, para a glória de sua própria justiça. Ele condena para a glória de sua justiça. Mas alguns foram anjos escolhidos por ele. Nós até falamos sobre isso quando tratamos da pergunta 16 do Catecismo. Olha lá o que diz, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. Referência do nosso Catecismo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21, diz assim. 1 Timóteo 5, verso 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e então, olha a declaração,
e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ele diz os anjos eleitos. Ele fala sobre os anjos escolhidos de Deus que vivem na presença de Deus e de seu Filho. Falamos abundantemente sobre isso quando tratamos a pergunta 16. E 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, fala de anjos caídos, reservados, separados para julgamento. Nós já vimos anteriormente. Então, enquanto Judas, verso 6, descreve estes anjos não eleitos como mantidos por Deus em prisões eternas nas trevas para o julgamento do grande dia, aqueles anjos que Deus escolheu na eternidade foram pré-ordenados para não cair em rebelião contra Deus. O Senhor os escolheu, o Senhor os preservou, o Senhor os confirmou num estado que é irrevogável. Tanto no que diz respeito aos anjos bons, como no que diz respeito aos anjos maus. Tá travando a língua aqui, que danado é isso. E para serem confirmados em um estado de perfeita santidade. Perfeita santidade. Enquanto os anjos não eleitos foram pré-ordenados para cair da perfeição para o mal e serem condenados pela sua própria rebelião contra Deus, os anjos não caídos são um exército incontável. Falamos sobre isso também na última exposição. E eles desfrutam de quê? E desfrutarão de quê, irmãos? Eles desfrutarão do céu com a igreja. Olha lá o que diz Hebreus 12, 22. Hebreus capítulo 12, verso de número 22. A palavra nos diz assim, irmãos. Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Embora, irmãos, eles não conheçam nada pessoalmente das bênçãos experimentadas da redenção em Cristo. Por quê? Eles nunca pecaram, irmãos, estes anjos não. Como ensina Hebreus 2, verso de número 16. Hebreus 2, 16. Pois ele, quem? O Senhor, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que é a descendência de Adão, no sentido natural, né? Caímos em pecado em Adão, e aqueles que são descendentes de Abraão, no que diz respeito a uma semente eleita. Mas para os anjos, não há nenhum tipo de socorro. Ele não socorre os anjos. Primeiro, porque quanto àqueles que foram confirmados no seu estado original, não há necessidade, porque eles não pecaram. E quanto aos outros, foram confirmados já, determinados para juízo. Não há socorro, não há salvação para eles. É o que declara também o nosso próprio catecismo, na pergunta de número 19. Por outro lado, os anjos caídos, isto é, Satanás e os demônios, são irreversivelmente condenados sem esperança de misericórdia divina. Quem confirma isso? Os textos que nós já lemos. Judas 6, 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 4. Como Calvino diz, eles arrastam consigo suas correntes aonde quer que eles vão. Correntes de escravidão. Estão reservados ali para o juízo. A confissão, então, irmãos, a confissão belga tem isto a dizer sobre os anjos não caídos e anjos caídos em seu artigo de número 12. Diz assim: ele também criou os anjos bons para serem seus mensageiros e servirem a seus eleitos. Da posição de exaltação em que foram criados por Deus, alguns deles caíram na perdição eterna, tendo os demais, pela graça de Deus, permanecido firmes em seu estado original. Os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. Ficam de espreita como assassinos para, com todas as suas forças, arruinarem a igreja e a todos os seus membros, e para tudo destruírem com os seus artifícios malignos. Por isso, pela própria malignidade deles, estão condenados à perdição eterna e aguardam a cada dia os seus horríveis tormentos. Assim, abominamos e rejeitamos o erro dos saduceus, que negam a existência de espíritos e de anjos.
e também os erros dos maniqueístas, que dizem que os demônios não foram criados, mas que têm origem em si mesmos e que não se corromperam, sendo malignos pela própria natureza. Não, foram criados santos, nós vimos na pergunta 16. Caíram do estado em que foram criados. E aguardam o quê? Aguardam o julgamento. Nossa confissão fala sobre os anjos em várias ocasiões. Quando fala sobre os decretos eternos de Deus, fala sobre os anjos quando vai falar sobre Cristo mediador, que não é mediador dos anjos. Vai falar sobre Cristo quando vai tratar da providência divina. Vai tratar também sobre os anjos quando ele vai tratar do juízo final. Na primeira sessão do juízo final, capítulo de número 33, a confissão diz assim: Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem foram, pelo Pai, entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem um galardão segundo o que tiverem feito, bem ou mal, por meio do corpo. Os anjos serão julgados. Então, notem, irmãos, Deus determinou soberanamente dar a alguns anjos a capacidade de permanecerem numa condição santa e sem pecado, enquanto ele escolheu negar essa capacidade a outros anjos. Caíram. Enquanto a predestinação dos homens para a salvação tem em vista a escolha de indivíduos caídos numa massa caída da humanidade, todos caímos, pecamos em Adão, a predestinação dos anjos tem em vista a escolha de anjos dentre uma massa não caída de anjos. O Senhor escolheu aqueles que seriam seus. Além disso, embora estejamos predestinados em Cristo para a salvação, com Cristo como nosso mediador e cabeça da aliança, os anjos não foram deste modo predestinados, mas foram confirmados, eleitos pelo próprio Senhor no estado irrevogável de santidade, justiça e serviço ao Senhor, ao passo que os outros servem ao seu Senhor, a Satanás, mas nós sabemos que é Deus quem os governa. É o Senhor quem conduz todas as coisas e os anjos não podem sair dessa realidade, até mesmo os anjos caídos. O que é que eles aguardam? Juízo. Enquanto isso, somos grandemente beneficiados, como vimos na pergunta 16, pelo serviço dos anjos, que são ministros de Deus ao nosso favor. Que maravilha, irmãos, sabemos destas verdades e outras que, se Deus permitir, no próximo domingo nós tentaremos observar mais coisas relacionadas a essas questões dos anjos e então concluiremos esse conteúdo da pergunta de número 19. Bom, algum irmão tem algo a acrescentar? Ou